Para mim é uma alegria estar aqui. Quero agradecer o pastor Samuel, grande amigo, querido, pessoa que eu admiro muito, um homem que a paixão dele pelo evangelho, pela obra, me inspira também. E eu falei isso até para o Judá na volta do aeroporto, e realmente é isso que eu tenho no meu coração. E eu fico muito feliz também de conhecer essa igreja. Tenho acompanhado o crescimento dessa igreja pelas redes sociais, e quando eu vejo algum culto pela rede social de vocês aqui, nitidamente nós podemos perceber uma igreja cheia da graça de Deus, vibrante, apaixonada, desejosa de avançar com o evangelho de Cristo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pelo aquilo que Ele está fazendo no meio de vocês. E isso é só o começo do muito que Deus quer fazer através da vida dessa igreja. Amém? Convido vocês... e antes, ontem eu falei com o pastor Ronaldo Lidório, e ele mandou um abraço apertado para vocês, e disse que está com saudade já, e que ele agradece as orações de vocês em favor da saúde dele. E que vocês continuem orando, porque a batalha está acirrada contra essa enfermidade, né? Amém? Apocalipse capítulo 2, quero convidá-los a lerem comigo, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, ou as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a tua perseverança. Sei que você não pode suportar os homens maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. As crianças podem vir aqui à frente, por favor. Vamos sentar aqui. Tudo bem com vocês? Sim? Eu acho que eu tremo mais para falar com as crianças do que com os adultos. Acho que eu estou nervoso. Vocês são muito amados por Deus e eu fico nervoso de falar para a gente tão amado assim. Eu sou um missionário, vocês sabiam disso? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não sou o único missionário aqui. Quem é missionário aqui também? Temos mais dois missionários? Eu acho que nós temos mais missionários aqui do que esses dois. Mais um aqui, 3, 4. Quem mais é missionário aqui? Está aumentando o número dos missionários, né? Que bênção. Sabe qual que é a boa notícia? É que todos nós somos missionários. Você é um missionáriozinho de Deus. Vamos repetir comigo assim, ó. Eu
Não, bem forte. Eu sou um missionário de Cristo. Amém. Jesus nos salvou para Jesus nos salvou para cumprir uma missão. E qual é a missão que Jesus entregou para nós? Que nós precisamos compartilhar com os nossos amigos, familiares, colegas de escola, o que Ele fez por nós para nos salvar. Essa é a mensagem que nós temos que compartilhar. Essa é uma mensagem simples e poderosa daquilo que Jesus fez por nós na cruz para nos salvar. E Jesus morreu na cruz para salvar todos nós aqui, perdoar nossos pecados, né? Lavar-nos no sangue dele e nos dar a vida eterna. E é essa mensagem que nós precisamos contar na escola. Quem aqui está na escola já? Então, você é um missionário de Cristo lá na tua escola. Sabia disso? A tua primeira missão lá não é estudar ciências. A tua primeira missão lá é compartilhar, falar para os teus coleguinhas o que Jesus fez na tua vida. E assim você poderá brilhar a luz dele na tua escola, na tua casa, com os teus primos, com os teus vizinhos, amigos, colegas. Fale, eu sou pecador e Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados e me dar a salvação. Esse é o evangelho puro e simples. E cada um aqui pode fazer isso. E deve fazer isso. Se vocês fizerem isso, vocês estarão sendo missionários de Cristo, aonde vocês estão, brilhando assim o evangelho. Amém? Quem vai fazer isso? Amém. Quantos novos missionários aqui, gente. E os adultos, vocês acham que eles têm que fazer isso também? Vamos olhar para eles? Vira para eles lá, vamos olhar para esses adultos. Ó. Vamos falar para eles o que eles são? Vamos todos juntos, vamos dizer assim. Vocês, bem forte. Vocês também são missionários. Falem de Jesus. A gente podia até ir embora depois disso, né? Podia dar a bênção, né, pastor? E celebrar a ceia, porque está pregado o evangelho, né? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse exército de missionários que nós temos aqui. Que o Senhor use essas crianças. Que na simplicidade delas, o Espírito Santo coloque as palavras na boca delas, para que elas possam testemunhar do Senhor Jesus e assim brilhar a luz do Evangelho nesse mundo de trevas. Em nome e por amor de Jesus, rogamos graça, poder para fazermos esta obra. Em nome dele, oramos, Pai. Amém. Amém. Agora vocês podem sentar lá, missionários. A mensagem que nós temos nesse texto que nós acabamos de ler é uma mensagem a missionários que pararam de cumprir a missão. É uma mensagem a missionários que pararam de cumprir a missão. O centro desse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é justamente o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Queria convidar você a manter sua Bíblia aberta no celular ou no papel, porque nós vamos expor esse texto e nós vamos passear por ele para que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas nesse texto. O que essa igreja fez? O que aconteceu na vida da igreja de Éfeso, que ela recebeu esta reprimenda, esta exortação do Senhor Jesus, de que ela havia abandonado o primeiro amor. O que foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso? Talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor foi o esfriamento da paixão, da primeira conversão, daquele ato de conhecer Cristo, e que aquilo tenha desvanecido na vida dos cristãos em Éfeso. Talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor tenha sido esse esfriamento dessa primeira paixão da caminhada com Cristo, no início da caminhada com Cristo após a conversão. Talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor foi a perda da paixão por congregar. Pessoas que antes congregavam, que viviam na comunhão do seio da igreja, hoje já não mais frequentam igrejas. Talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor foi a perda da paixão e da prática da vida devocional. Pessoas que frequentam a igreja, mas não mais durante a semana leem as Escrituras, oram e cantam a Deus nas suas vidas particulares, na sua devoção pessoal, familiar. Talvez você tenha escutado isso. Ou talvez você tenha escutado que o abandono do primeiro amor é a perda da fé, não mais crer, não mais desejar o Senhor na sua vida, uma apostasia. Talvez você tenha escutado isso, mas o que de fato aconteceu na vida da igreja de Éfeso que levou a ser exortada por ter abandonado o seu primeiro amor? A resposta a essa pergunta precisa sair do texto. E nós vamos passear pelo texto para que nós encontremos a razão que foi o abandono do primeiro amor na vida dessa igreja. Eu quero fazer isso com vocês partindo do que não foi, para depois nós ficarmos com o que foi. Então nós vamos trabalhar o que nunca foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso. Primeira razão, ou primeiro fator que não foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso: o abandono das Escrituras Sagradas, o abandono do amor à palavra de Deus, o abandono do amor ao estudo, à leitura, à obediência à palavra de Deus. Essa igreja, ela recebe 3 elogios do Senhor Jesus e uma dura repreensão do Senhor Jesus. E o primeiro que Jesus faz é elogiar essa igreja. E os elogios mostram o que não foi. E o primeiro elogio é em relação à palavra de Deus. No versículo 2, o Senhor Jesus diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, os homens maus, e que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Essa igreja,
ela nunca abandonou o amor pelas Escrituras, o amor pela palavra de Deus, pelas doutrinas bíblicas. Era uma igreja empenhada na palavra de Deus. Essa era uma das características dessa igreja. Essa igreja, ela possuía um conhecimento bíblico, teológico, a tal ponto que ela era capaz de ouvir a pregação de uma mensagem e julgar se aquela pregação era de fato fiel à palavra de Deus. Naqueles dias era muito comum os pregadores itinerantes, pessoas que saíam de Jerusalém e iam visitando as igrejas irmãs espalhadas pelo Império Romano, e quando eles chegavam nas igrejas, eles se apresentavam como irmãos, como discípulos, e eles pediam oportunidade para compartilhar a palavra. E muitos eram fiéis irmãos e pregadores do Evangelho, mas muitos eram falsos mestres, eram falsos apóstolos, e eles vinham, e quando eles assumiam o púlpito da igreja de Éfeso, e eles começavam a pregar algo que fosse parecido com o Evangelho, mas que não era o Evangelho, essa igreja era capaz de diagnosticar a falsidade daquela pregação e dizer àquele pregador: pare, desça daí, porque você não é um pregador verdadeiro do Evangelho. Você é um falso pregador, um falso apóstolo, você é um mentiroso, e mentirosos não podem falar no púlpito desta igreja. Que capacidade, que coisa tremenda. E note uma coisa, irmãos, eles não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter o texto todo na mão. Naquele tempo, nem o Novo Testamento ainda estava completo. E eles sabiam defender a fé deles, eram apologetas das Escrituras por convicção da mensagem, conhecimento da mensagem. Hoje você pode me escutar e verificar o texto, mas eles não tinham isso. Como então eles eram capazes de ouvir a mensagem e julgar se aquele pregador era um pregador verdadeiro ou falso? O conhecimento estava onde? Aqui, na mente deles, no coração deles. E como eles adquiriram esse conhecimento? Como essa igreja chegou ao ponto de ser elogiada pelo Senhor Jesus? Porque em algumas versões, no versículo 2, o Senhor Jesus diz: vocês são intolerantes com os falsos pregadores. Como que essa igreja chegou ao ponto de ser elogiada pelo Senhor Jesus por sua intolerância ao falso evangelho, aos falsos mestres? Como eles adquiriram esse conhecimento? Para isso, você precisa abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19, onde nós temos a história da fundação dessa igreja. Lá, no versículo de 1 até o 10, nós vamos ver a história da fundação dessa igreja. Paulo chega ali, em Éfeso, na cidade, ele prega o evangelho a uns 12 homens, eles se convertem, e aí Paulo os batiza, e então Paulo começa a caminhar com eles no discipulado, e levando-os à sinagoga todos os sábados, para junto com ele pregar o evangelho, e ele percebe então que o caminho de pregar na sinagoga já não era mais efetivo, e ele então decide separar, veja o versículo 9,
Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Durante 2 anos, diariamente, Paulo ensinou a teologia bíblica a essa igreja. E aqui existe um manuscrito grego que, ao invés de dizer diariamente, o manuscrito grego diz 5 horas por dia. Paulo ensinava as Escrituras para esses discípulos. E isso, irmãos, quando nós estudamos o contexto histórico do Mediterrâneo, isso é um fato. Nós podemos constatar que essas 5 horas poderiam realmente ter sido usadas por Paulo como um momento para ensinar as Escrituras para essa igreja. No Mediterrâneo, as pessoas acordam cedo, começam a trabalhar 7 da manhã, trabalham até às 11. Às 11, no pico do calor, eles param e eles vão para casa almoçar e eles retornam às 4 da tarde para trabalhar até às 8 da noite. Quando nós mudamos para a Itália, a Tânia me pediu para ir no açougue comprar carne, era 12:30, e eu fui para lá, e quando eu cheguei lá, o açougue estava fechado, e tinha um cartelzinho, um letreiro escrito, fechado para almoço. Fechamos ao 12:00, reabriremos às 4. Essa é uma prática até hoje do Mediterrâneo. E parece que isso sustenta o manuscrito que diz 5 horas. Provavelmente em Éfeso eles paravam às 11, iam para casa almoçar, aí 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5 horas de almoço e para dormir uma soneca e voltar a trabalhar. Provavelmente Paulo disse para os irmãos, para os discípulos, ao invés de ir para casa comer e dormir e engordar, tragam a marmitinha de vocês, nós vamos para a escola do Tirano e das 11 às 4 da tarde, enquanto vocês já vão bater na marmita de vocês aí, eu já vou dando aula de teologia para vocês. E o manuscrito, então, tem muita probabilidade de estar correto. Agora, pense aqui, irmãos, 5 horas por dia, 2 anos, 730 dias, porque aqui a ideia diariamente nenhum dia de folga. São todos os dias da semana, são 365 dias do ano. 730 dias, se nós multiplicarmos 730 por 5, nós temos um curso de 3.650 horas de aula de teologia bíblica, e não era com o Vitalino, não era com o Petrecelli, era com Paulo. E isso faz toda a diferença. Entendem por que essa igreja era capaz de ouvir uma mensagem e julgar se essa mensagem era ou não fiel às Escrituras Sagradas? Veja que Jesus está elogiando essa igreja por tal fato. Uma igreja que amava a palavra de Deus, uma igreja doutrinariamente sólida, uma igreja que conhecia o Evangelho, as Escrituras, as doutrinas, para obedecer
pregar e defender o evangelho. Eram apologetas dos dias deles. Então isso não foi o abandono do primeiro amor na vida de Éfeso. Isso é um elogio. Segundo elogio que o Senhor faz e que não foi o abandono do primeiro amor. Versículo 3. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem se esmurecer. Essa era uma igreja que ela amava o Senhor Jesus mais do que a si mesma. Os discípulos tinham um alto comprometimento com Cristo, com o nome dele, com honrar a fé que eles sustentavam em Cristo pelo poder e a graça de Deus que os capacitava a isso. Mas o Senhor reconhece isso como uma bênção na vida deles. O Senhor os elogia por isso. Não era fácil ser um discípulo de Cristo na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, melhor dizendo. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, a capital da Ásia Menor. Éfeso era uma réplica de Roma. Eles procuravam imitar Roma em tudo. E eles tinham como alvo fazer com que o imperador se sentisse em casa em Éfeso. Por isso, morar na cidade de Éfeso se requisitava um alto preço para alguém ser cristão e morar nessa cidade. Por quê? Porque nessa cidade nós tínhamos dois grandes problemas para a vida de um cristão verdadeiro. O primeiro era o culto ao imperador. Havia uma estátua do imperador vigente, Nero, e ali eles queimavam incenso, eles cultuavam Nero, e todo cidadão que queria negociar, prosperar, ter emprego nessa cidade, precisava queimar incenso e dizer uma frase, no mínimo, diante da estátua do imperador: Kaiser to Kyrios, César é Senhor. E os cristãos se recusavam a dizer isso. Eles somente diziam que Jesus era Senhor e que não havia outro Senhor na vida deles. E por causa disso, eles sofriam retaliações. Outro fator difícil era o fato de Éfeso ser o lugar onde estava o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, uma construção impressionante que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o orgulho da cidade esse templo. E ali as sacerdotisas ofereciam cultos coletivos, onde relações coletivas eram praticadas em oferecimento à deusa Diana. E se você não participasse do templo, você também perdia direitos nessa cidade. Por isso que viver como um discípulo naquela cidade era um preço alto. Muitos perderam seus empregos, porque essa combinação de fé e lucro movimentava a vida da cidade, e muitos se recusaram a se dobrar a isso, e perderam seus empregos, perderam seus comércios, perderam suas propriedades, alguns foram presos, e outros também chegaram a pagar com o preço da própria vida. Mas eles passaram por tudo isso sem negar a Cristo, sem abandonar a confiança, a fé no nome de Cristo que os salvava. Por isso, o Senhor Jesus elogia essa igreja. Vocês têm sido perseverantes, vocês têm suportado provas por causa do meu nome.
e vocês não esmoreceram, vocês não negaram o meu nome diante de provas, lutas, tribulações, angústias e perdas. Então essa igreja, o abandono do primeiro amor dela não foi o abandono do compromisso com o testemunho de Cristo e sua palavra na vida deles. Esse não foi o abandono do primeiro amor na vida da igreja de Éfeso. Então era uma igreja que amava as Escrituras, era uma igreja que estava disposta até mesmo a perder tudo, sofrer e, se necessário, morrer por causa do nome de Cristo. Terceiro elogio dessa igreja, e que não foi o abandono do primeiro amor, versículo de número 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse é um outro elogio. É muito difícil precisarmos quem eram os nicolaítas e o que eles criam. Existe aí pesquisa, mas não existe conclusão do que era esse grupo, no que cria esse grupo. Mas certamente o que eles criam era algo ruim. O que eles faziam era algo ruim, era pecaminoso, porque o Senhor Jesus diz assim, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. E Jesus diz, eu também odeio as obras dos nicolaítas. Alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que eles eram seguidores de um homem chamado Nicolau, e que Nicolau, ele tinha ideias militares, e que ele aplicou máximas militares à vida cristã. Ele dizia, você nunca vencerá um inimigo se não conhecer o teu inimigo. E ele então trazia isso para a vida cristã e dizia, qual que é o teu inimigo? É o pecado. Se você não conhecer o pecado, você não vai vencer o pecado. Então entregue-se ao pecado, viva o pecado, as consequências do pecado, e você vai ver que não vale a pena pecar. Nós não sabemos ao certo se é isso, mas o que é certo eram obras más, pecaminosas, e uma igreja que odeia obras más e pecaminosas é uma igreja que ama as boas obras e a santidade. Então isso era a favor dessa igreja. Jesus, o Senhor, está elogiando essa igreja, de que ela amava boas e santas obras, ao contrário dos nicolaítas, e que ele também amava boas e santas obras. Essa era uma igreja que amava uma vida de santidade, de integridade, de luz, de retidão nas obras deles. E isso é um elogio de Cristo a essa igreja. Quando eu olho para essa igreja e eu penso que ela era sólida na doutrina, ela era comprometida com o nome de Cristo até a morte. E quando eu olho para essa igreja e vejo que ela era uma igreja que amava uma vida de santidade, de obras santas e retas, eu penso, eu queria ser pastor dessa igreja. Uau, que maravilha essa igreja! Quantas virtudes! Essa igreja, para mim, ela seria praticamente uma igreja quase perfeita. E eu estaria feliz de pastorear essa igreja. Mas, irmãos, essa igreja não está debaixo do meu crivo.
esta igreja não está debaixo do meu julgamento, que é um julgamento limitado, parcial, incapaz de olhar para a igreja e ver a realidade do que é a igreja. Mas esta igreja, ela está debaixo dos olhos do pastor supremo, do Senhor dela, aquele que é descrito no capítulo 1 como tendo olhos como chamas de fogo, que quando ele olha para a sua igreja, ele vê a real situação da sua igreja. E por isso, ele pode exortar a sua igreja com precisão naquilo que é o pecado e a falha da sua igreja. Essa igreja não está debaixo do nosso julgamento, mas ela está debaixo do julgamento desse que tem os olhos flamejantes, como chamas de fogo, que penetra o mais escuro, profundo de cada igreja dele na face da terra. Por isso ele pode ir no ponto aonde é a fraqueza daquela igreja. Mesmo tendo todas essas virtudes, e ele é justo e honesto em reconhecê-las, mas ele vai apontar o grande pecado dessa igreja. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que foi, então, o abandono do primeiro amor? Veja o versículo 5, vai nos ajudar, vai trazer luz. Lembre-se, pois, de onde caíste. Quando alguém fala assim, meu amigo, você lembra do seu pai e da sua mãe e fala assim, você sabe por que você vai apanhar. Lembra? Vocês já escutaram isso, né? Todos aqui já escutaram e muitos já falaram isso para os seus filhos. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês sabem onde vocês caíram. Não se façam de bestas. Vocês sabem aonde está o pecado de vocês. E sempre que somos exortados pelo Senhor Jesus do nosso pecado, Ele, como misericordioso que é, a próxima palavra que Ele vai dizer para a sua igreja é, qual é? O que está aí no texto? Arrependa-se. Arrependa-se. E aqui vem a luz que nós precisamos. E volte à prática das primeiras obras. Quais foram as primeiras obras da igreja de Éfeso? Essa igreja foi, no início da sua caminhada, uma igreja missionária. Uma igreja que foi treinada, ensinada nas Escrituras para viver e levar o Evangelho e cumprir a missão que Cristo nos deu na grande comissão. Se você prestou atenção em Atos capítulo 19, diz que durante 2 anos, Paulo ensinou as Escrituras, 3.650 horas de aula de teologia bíblica para aqueles discípulos. Para quê? Para engordar o ego teológico deles? Para fazê-los arrogantes, para dizer, nós somos teólogos, nos respeitem, para depois ir para o Facebook brigar e humilhar arminiano? Não. Para que Paulo ensinou as Escrituras durante 2 anos, 3.650 horas àquela igreja? Veja, irmãos, o porquê. Versículo 10. Fez isso de modo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Eles foram ensinados, treinados,
doutrinados, para que eles pudessem cumprir a missão de levar o nome de Cristo, brilhar o evangelho de Cristo no meio dos relacionamentos deles. E no começo, essa igreja foi a segunda igreja mais missionária ou missional do Novo Testamento. Essa igreja, segundo os estudiosos, ela plantou as outras igrejas dessas cartas que o Senhor está enviando. Plantou igreja em Esmirna, plantou igreja em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia e por toda aquela província da Ásia. Os discípulos de Éfeso se mudaram para aquelas cidades para plantar igrejas, para fazer discípulos. Quando discípulos são feitos, igrejas nascem. E que maravilha! A história diz que muitos daqueles discípulos se davam conta que em Sardes não tinha igreja. O que aquele discípulo fazia? Opa, eu me mudo para Sardes. Quem mais vem comigo? E nós vamos abrir uma igreja em Sardes. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer discípulo e a igreja crescerá em Sardes. O outro dizia, olha, eu estou disposto a mudar o meu business para Tiatira. Vamos para lá, quem vai comigo? Umas famílias se juntavam e eles mudavam de Éfeso para Tiatira e lá eles plantavam a igreja, semeando o evangelho, fazendo discípulos, igrejas nasciam. E assim, essa igreja foi no princípio uma igreja de obra missionária poderosa naquele entorno, naquela região. Mas, 40 anos depois, essa igreja cansou e achou que já tinha feito tudo o que tinha que fazer pela obra de Deus. Cruzou os braços e pediu aposentadoria. Esse é o abandono do primeiro amor. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, olha, arrependa-se e volte à prática do quê? Primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Uma igreja que brilhava o evangelho de Cristo, que testemunhava de Cristo, da sua palavra, mas que agora está cansada, está desanimada e quer só vir no culto. Não quer mais cumprir a missão. E olha o que o Senhor Jesus diz ainda. Se você não se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, eu virei até você, até essa cidade, e tirarei o meu candelabro deste lugar. O que é o candelabro, irmãos? O que é o candeleiro? O que é isso? É aquela peça que iluminava a casa. Qual que é a função de um candelabro? Gerar o quê? Luz. E Jesus, no capítulo 1, versículo 20, ele explica a metáfora do candelabro. Ele diz que o candelabro é a igreja. Então o que Jesus está dizendo? Ou vocês voltam a testemunhar do meu evangelho, a falar do meu nome, a levar a minha palavra aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus relacionamentos, ou vocês se arrependem do marasmo, da apatia que vocês estão vivendo e voltem ao testemunho da palavra através dos relacionamentos de vocês, ou eu virei contra vocês e eu retirarei a minha igreja desta cidade. Que coisa terrível
esta palavra do Senhor Jesus. Ele não está dizendo, se vocês não se arrependerem, o diabo virá contra vocês. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, se vocês não se arrependerem, os demônios virão contra vocês. Não, ele não está dizendo, se vocês não se arrependerem, o mundo virá contra vocês. Porque se o diabo vir contra nós, se os demônios virem contra nós, se o mundo vir contra nós, nós temos a quem recorrer, a Cristo. Nos humilhar e pedir socorro, livramento. Mas se Cristo vier contra nós, não há a quem recorrer. E nós seremos quebrados por Ele, por amor a nós como igreja, para que voltemos a testemunhar do seu evangelho nas nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Eu vou contra você, minha igreja. Continue na sua preguiça. Continue com a sua boca fechada. Continue com a sua apatia. Continue a ser um crente agente secreto através dos seus relacionamentos. E você me terá contra você. Horrível coisa é cairmos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Arrependa-se e volte a falar do meu nome, a levar meu evangelho. Às vezes você não tem vergonha de contar piadas até indecentes para os seus amigos, mas você tem vergonha de falar de mim para eles. Às vezes você não tem vergonha de mandar uma mensagem de duplo sentido no WhatsApp, mas você tem vergonha de mandar uma pregação, uma mensagem do Evangelho, um versículo bíblico para os seus amigos e grupos que não são cristãos. É disso que o Senhor está falando. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? De que me adianta uma igreja doutrinariamente sólida, se não mais prega a minha palavra? Do que me adianta uma igreja que morre por mim, mas de boca fechada? Do que me adianta uma igreja que tem uma vida de santidade, mas a santidade não é usada como autoridade na pregação do meu evangelho? Do que me adianta isso? Sim, eu quero uma igreja doutrinariamente sólida. Sim, eu quero uma igreja que me ame mais do que a si mesmo. Sim, eu quero uma igreja que ame uma vida de santidade. Mas também quero uma igreja que abra a sua boca para testemunhar quem eu sou nesse mundo de trevas. Que como candelabro cumpra a sua função, que é brilhar a luz do Evangelho e fazer o meu nome conhecido nos teus relacionamentos. É essa a igreja que eu quero. Portanto, arrependam-se. Irmãos, terminando, quando eu penso nisso, numa igreja que tinha tantos pontos fortes, sólida doutrinariamente, testemunho, mantinha o testemunho mesmo debaixo de lutas, amava uma vida de santidade, e por apenas parar de pregar o evangelho, recebe tamanha reprimenda. A pergunta é, o que será de nós? Somos fracos doutrinariamente falando? Nossos compromissos são pífios? Por uma gripezinha nós nem ao culto vamos, por uma dor de cabeça nós nem ao culto vamos, por uma chuvinha mais forte nós já temos um motivo para ficar em casa. Compromissos fracos. O que será de nós que muitas vezes, ao invés de morrermos para o pecado, estamos flertando com o pecado e ainda não pregamos o Evangelho de Cristo? O que será de nós?
O que Cristo está falando para nós é: arrependam-se. Arrependam-se. Senão, eu vou contra você. E se eu for contra você, você não tem como escapar. Você não tem a quem clamar. E muitas vezes ele vem contra nós. Não para nos destruir, mas para nos acordar, para nos despertar, para nos levantar da apatia, da religiosidade, do secularismo, do nominalismo. Porque nós começamos a acreditar que se eu frequentar a igreja uma vez na semana, tá bom. Deus está satisfeito com minha entrega. Quando que nas Escrituras você vai encontrar esse padrão de entrega, querido? Não se engane. Jesus não quer 50% de você, Ele não quer 70%, Ele não quer 80%, Ele não quer 90%, Ele não quer 99%, Ele quer 100% da sua vida entregue, consagrada, focada nele, no seu evangelho e no seu reino. Não existe negociação com esse valor, com esse padrão. O Senhor Jesus advertiu a igreja de Éfeso. E a pergunta é: ela se arrependeu? Não. Ela não se arrependeu. Ela continuou na apatia, ela continuou ali naquela vida cômoda, com a boca fechada. E você acha que Jesus é como nós, pais, que o filho apronta na igreja, a gente fala: quando chegar lá em casa você vai ver que te espera, tá? Aí o menino, no trajeto da igreja para casa, ele dá um jeito de dormir, ou finge que chega dormindo, para aquele BO não acontecer. Aí o pai esquece, aquela ameaça que foi feita não vira em nada, e não acontece nada. Você acha que Jesus é assim? Não. Quando ele diz: arrependa-se, senão eu virei contra você, ele vai cumprir a promessa dele, porque ele não pode negar a si mesmo. Aquela igreja não ouviu a reprimenda do Senhor. Ela continuou só frequentando o culto aos domingos. E o Senhor retirou o candeleiro, o candelabro dele daquela cidade. Éfeso foi destruída e a igreja foi destruída junto com ela. Na verdade é o contrário. A igreja foi destruída, arrancada, e a cidade pereceu por causa da igreja. Hoje, aonde estava essa Éfeso, só ruínas. 60 quilômetros ao norte tem uma outra Éfeso, nova. E nessa nova Éfeso se adora, invoca o nome de um Deus falso chamado Alá. Porque a igreja parou um dia de brilhar a luz do candelabro, de testemunhar de Cristo. Esse foi o abandono do primeiro amor. Uma igreja que se tornou uma igreja voltada para si mesma, para atividades internas, programações internas, para entretenimento, para culto, apenas para manutenção da vida, sem compromisso de cumprir a missão lá fora, sem compromisso de testemunhar de Jesus. E a responsabilidade de testemunhar é de cada um de nós. Aqui quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de CNPJ, nós estamos falando de pessoas. Essa mensagem não é para uma instituição, essa mensagem é para você, é para mim. E o Senhor Jesus está dizendo: arrependa-se, comece a testemunhar do meu nome nos teus relacionamentos.
ou senão eu virei contra ti. Isso deveria fazer-nos temer, tremer, chorar e nos arrepender. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos levante como missionários em Orlando, que nos levante como discipuladores que fazem outros discípulos para Cristo em Orlando, e não meros assistidores de culto no domingo. Ele não quer as migalhas da tua vida, Ele quer uma entrega total da tua vida, por Ele, pelo Evangelho dEle e pela glória dEle. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Ouça a repreensão do Senhor no teu coração. Se arrependa e comece a testemunhar naqueles que Deus tem colocado na tua vida diariamente. Que Deus te abençoe com essa palavra e fortaleça o teu coração. E que não permita que Cristo tenha que vir contra você. Amém?